companheiros e companheiras, cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos juntos agora uma videoaula sobre o modelo gerencial de administração pública. Vamos a ele. Muito bem. Qual foi o contexto de surgimento do modelo burocrático de administração pública? Uma grande crise econômica a nível mundial, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá em 1929. Em relação ao despontar das ideias gerencialistas, também não foi diferente. A busca por uma nova reforma da administração pública, que mudasse o modelo de administração do burocrático para o gerencial, também ocorreu a partir de uma grande crise econômica a nível mundial, especificamente o choque do petróleo lá no início da década de 70. Então, novamente, uma grande crise econômica traz para a administração pública a necessidade de mudar o seu funcionamento, de mudar a forma como até então ela funcionava. Nesse contexto também existia na época uma desaceleração da economia mundial, consequentemente pressão do mercado para que o Estado em si desse conta de estratégias que voltassem a fazer a economia se desenvolver. Então discutia-se essa redefinição do papel do Estado, daqui a pouco a gente vai falar sobre a busca do Estado mínimo, a redução da capacidade de atender às crescentes demandas sociais, o Estado já não conseguia mais atender essa demanda crescente por novas políticas públicas. Além disso, existia uma certeza ou uma crença de que a administração pública burocrática ela era ineficiente e tinha-se que se encontrar estratégias de melhorar essa eficiência da administração pública. Ainda sobre esse contexto de surgimento do modelo gerencial, temos também ali no início da década de 70 a difusão de uma cultura gerencial, com várias propostas, vários gurus da área de administração lançando seus livros e defendendo suas ideias. Nós tínhamos as propostas do modelo Toyota de produção, em substituição ao Fordismo. Tínhamos algumas práticas gerenciais voltadas para o incentivo ao empreendedorismo, à iniciativa individual, ao empowerment, que seria um empoderamento, a delegação, uma maior autonomia para os indivíduos dentro das organizações. O Tom Peters discutia planejamento estratégico, o Peter Drucker discutia a importância da administração por objetivos, o Deming, que no pós-Segunda Guerra Mundial levou as ideias de administração da qualidade para o Japão, além das discussões sobre reengenharia e downsizing, ou seja, o enxugamento da estrutura administrativa. Foram todos conceitos que influenciaram as ideias do modelo gerencial de administração pública. Continuando sobre esse contexto de surgimento do modelo, nós tínhamos lá nos anos 80, tivemos esse acirramento da crise do Estado, então o Estado em si já não conseguia prover as políticas públicas necessárias para atender às demandas da população. Tínhamos o endividamento público crescente e a inflação, principalmente aqui no caso brasileiro, mas vamos falar mais sobre o caso brasileiro em um outro vídeo. Tínhamos também uma redução do ritmo de crescimento da economia a nível mundial, conforme eu falei logo no início. Então, qual deveria ser o papel do Estado na condução dessa política pública, das ações a serem oferecidas para a sociedade? O Estado ele deveria permanecer do tamanho que estava lá no modelo burocrático de administração pública? Para os gerencialistas, não. Para os defensores das propostas gerenciais, esse Estado deveria ser um Estado mínimo. Muito bem. Na gestão pública gerencial, ela emerge na segunda metade do século XX, como resposta à expansão das funções econômicas e sociais que aconteceram lá no estado do bem-estar social. Havia um desenvolvimento tecnológico, uma globalização da economia que apresentavam novas demandas de atuação para o Estado. Uma vez que nesses dois casos, em ambos os casos, deixaram
à mostra problemas específicos do modelo burocrático, de não conseguir acompanhar o desenvolvimento tecnológico nem a globalização da economia. Havia então uma emergência de um novo modelo de administração pública, principalmente associado às reformas empreendidas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Quem comandou as reformas na Inglaterra, no Reino Unido, foi a companheira dama de ferro, Margaret Thatcher, e quem comandou essas reformas nos Estados Unidos foi o companheiro galã de cinema, o Ronald Reagan. Algumas medidas organizativas e administrativas adotadas pela gestão pública gerencial visavam aumentar a eficiência administrativa do Estado ou melhorar a eficiência administrativa do Estado. Promoveu-se então a descentralização desse aparelho do Estado. Aqui no Brasil especificamente, só para dar um exemplo nosso, temos uma política pública de saúde que é executada de forma descentralizada. Temos a assistência básica com os municípios, ou de baixa complexidade, de alta e média complexidade sendo oferecidos, serviços de alta e média complexidade sendo oferecidos pelo Estado com financiamento federal. Na educação, de forma semelhante. A educação fundamental fica com o município, a educação nível médio com o Estado, a educação nível superior prioritariamente com a União. Uma outra característica dessa gestão pública burocrática seria o incentivo às privatizações ou à descentralização de algumas empresas públicas, de algumas organizações públicas. A terceirização dos serviços, sempre que possível a lei permita, a regulação estatal das atividades públicas conduzidas pelo setor privado. Ora, se o Estado ele vai descentralizar as ações, ele descentraliza, mas continua como um regulador do serviço. Então, na administração pública gerencial, o Estado ele deixa de ser o provedor do serviço, mas continua sendo o garantidor do serviço. Para isso, ele cria as agências reguladoras, para ficar fazendo essa regulação, esse acompanhamento, essa fiscalização da prestação dos serviços que foram descentralizados. A ideia, então, era usar ferramentas gerenciais que são provenientes do setor privado, com a ideia, com o pensamento de que o que é do setor privado funciona bem e o que seria do modelo burocrático de administração pública não funciona bem. Essa gestão pública gerencial ela conserva alguns princípios do modelo burocrático que falávamos no vídeo anterior. A ideia da meritocracia, de premiar os indivíduos que têm um bom desempenho dentro da organização, é um exemplo de alguns critérios que foram criados pelo modelo burocrático e que também continuaram a ser adotados quando da implementação das estratégias gerencialistas de administração pública. A diferença fundamental do modelo gerencial para um modelo burocrático está na forma de controle. O burocrático, como eu disse em vídeo anterior, ele baseia-se nos processos, no como, na eficiência principalmente, e já o modelo gerencial ele vai se focar nos resultados, na eficácia, no produto que é entregue para a população. Na gestão pública gerencial, a estratégia então volta-se para uma definição precisa dos objetivos, para uma autonomia maior, um empowerment maior do administrador, a busca pela redução dos níveis hierárquicos, tornar as organizações mais achatadas, digamos assim, mais horizontalizadas, o incentivo à participação dos agentes privados, quando da descentralização das ações, a flexibilidade, criatividade e qualidade também são outros itens que iriam se contrapor ao formalismo e ao rigor técnico tão carregado no modelo burocrático. Algumas considerações finais, então, sobre esse modelo gerencial. Não se trata simplesmente de descartar o que foi proposto pelo modelo burocrático. Como dissemos, algumas ferramentas continuam sendo utilizadas, diga-se de passagem. Não consigo visualizar nenhuma organização hoje, seja ela pública ou privada, que funcione bem sem as propostas burocráticas, sem as propostas da teoria da burocracia.
Então não é uma questão de descartar um modelo burocrático, mas sim de considerar os aspectos em que ele já estaria superado e aí acrescentar novas ideias que busquem garantir uma maior efetividade para a administração pública. Era isso, pessoal. No próximo vídeo vamos tratar sobre o modelo gerencial, especificamente aqui no Brasil.